Olá, saudações, seja bem-vindo. Eu aqui, José Saraiva, hoje com seus programas de entrevista. A gente tem feito algumas entrevistas assim de sequência sobre o ambiente hospitalar, né? Nós fizemos primeiro uma sobre as legislações, o atendimento do SUS. Depois nós fizemos uma sobre engenharia clínica com o engenheiro Estelmo Salgado, recentemente. E agora a gente vai dar uma continuidade com esse ambiente. E para isso a gente trouxe o enfermeiro Nonato Cipriano para falar um pouquinho também sobre esse ambiente hospitalar, principalmente porque os enfermeiros já estão há mais tempo nesse ambiente, né? Então, Nonato, obrigado por ter aceitado o convite, né? É prazer revê-lo, fazia tempo que a gente não se olhava, né, meu amigo? Eu agradeço, Saraiva, a participação nesse momento para a gente falar sobre o ambiente hospitalar, né, como a gente está nesse momento. Então é uma boa oportunidade para a gente trocar uma ideia sobre o ambiente hospitalar. Tá. Primeiramente, Cipriano, essa questão do ambiente hospitalar, eu venho conversando com o pessoal, porque com a pandemia, eu acredito que trouxe uma mudança muito grande, tanto de tecnologia, de tipo de atendimento, as pessoas também ficaram mais estressadas, e houve uma mudança mesmo, tu percebes uma mudança mesmo no ambiente hospitalar depois da pandemia? Então, no período da pandemia, a gente viveu um momento difícil na assistência hospitalar, pela superlotação dos hospitais, a necessidade de abertura de novas unidades, e às vezes unidades que não trazia segurança para o paciente, mas a necessidade do momento é que se abrisse novas unidades para atender a demanda, que nós podemos dizer que nós chegamos quase ao caos nesse período. Foi muito conturbado. Muito paciente, assim, a limitação dos profissionais, porque a gente ficou com uma quantidade de profissionais limitado para a demanda, e aí isso causou insegurança para o paciente, isso causou, como eu falei, uma situação... É claro que não havia uma preparação, né? Ninguém não estava preparado, assim, de maneira geral, né? Foi testado os limites, né? Mas tu descreves, assim, esse ambiente mais em que? Equipamento, pessoal, treinamento, estrutura, porque tudo bem, uma coisa é você ter lá o número de leitos, é uma coisa, né? Mas aí é interessante essa conversa aqui, porque, por exemplo, eu imagino que vai desde estacionamento, banheiro, né? Então, foi todos os aspectos. A gente teve problemas, necessidade de, como eu falei, de espaço físico para a instalação de novas unidades. A gente teve a demanda aumentada, né, de profissionais, e a gente não tinha equipes suficientes. Muitos profissionais ainda inexperientes foram convocados para trabalhar devido à falta, né, no mercado. Sim. Equipamentos, né, a gente teve problemas com monitores, insumos de uma forma geral, por conta a pandemia nos pegou de surpresa. Né? Apesar da gente já saber dos noticiários, logo em dezembro, janeiro, na Europa, na China, onde começaram os primeiros casos, e aqui no Brasil a gente começou a ter os primeiros registros em 2020, em março de 2020, e aí a gente teve uma avalanche, né, de pacientes que começaram a procurar as unidades de saúde. Não se sabia lidar direito ainda com a doença, é uma doença que a gente não estava habituado a tratar, a cuidar dos pacientes, e aí isso causou um certo transtorno, um né? certo, um problema de assistencial. Sim. Né? Agora, essa situação toda, ela gerou novos protocolos, gerou novos procedimentos, principalmente, por exemplo,
como tu falaste ainda, como havia uma certa insegurança no tratamento ali, aonde colocar o cara, se isola, se não isola, né? Se usa máscara, se não usa máscara, se bota, se esse remédio faz bem, se não faz. Havia toda uma situação ainda de pouco conhecimento, né? E hoje, como é que está esse protocolo em relação à segurança do paciente? De uma maneira geral, de um aspecto independente de ser só, de falar especificamente da Covid. No momento que nós entramos no hospital, nós já corremos risco, né? Como qualquer estrutura de serviço, quando nós entramos no hospital, nós corremos diversos riscos. E aí esses riscos, eles precisam ser prevenidos. Mapeados, né? Exatamente, a gente precisa identificar esses riscos. Esses riscos. E aí trabalhar principalmente com prevenção, com metas, com checklist e outros meios que possam prevenir esses riscos, né? A gente tem desde risco de queda, risco de broncoaspiração, risco de lesões por tempo prolongado de internação. E no período da pandemia, certamente esses riscos eles exacerbaram, eles aumentaram por conta da grande quantidade de pessoas que a gente precisava cuidar, né? Então, com certeza a pandemia ela nos forçou a uma mudança, né? Uma mudança, né? Uma revisão dos padrões, dos exatamente, e né? A gente aplicar mais essas prevenções, essas metas de prevenção de risco, os protocolos operacionais padrão, para que a gente pudesse padronizar a assistência em todos os sentidos, né? E também da gente garantir ao paciente que ele entrasse na unidade com as suas necessidades, a gente pudesse prestar assistência ao paciente e ele saísse da unidade recuperado e sem riscos. Agora tô falando, eu me lembrei que às vezes não é só o paciente, também o atendente do paciente, né? O assistente do paciente também, que você tem que dar uma estrutura para ele, né? Tem todo esse protocolo também hoje em dia, né? E as pessoas estão mais estressadas no atendimento. Tu percebe isso? Olha, com certeza. Depois da pandemia, eu não sei se seria o termo estressado. Mas a pandemia nos deixou mais em alerta, né, com relação ao cuidado do paciente, por conta de toda aquela vivência, de toda aquela experiência que a gente teve. Então isso fez com que a gente ficasse mais alerta a determinadas situações, principalmente as situações de prevenção. Agora, uma coisa, Cipriano, assim, eu conversei aqui com advogados, conversei com engenheiros sobre o ambiente hospitalar. E como é que estão os enfermeiros hoje em termos de maneira geral, de tecnologia, em termos também de a profissão? Ela está valorizada? Ela não está valorizada? Às vezes eu percebo que é engraçado isso, porque recentemente eu estava conversando com uns colegas advogados também, né, e falando sobre profissão e tal, e há uma tendência de muita gente, quando chega no terceiro ano, falar assim, eu não vou fazer engenharia porque tem muita matemática, eu não quero engenharia, não sei o que e tal, né? Eu vou fazer direito porque é só escrever, ler, não Alguns, você pode dizer, eu não vou fazer medicina porque tem sangue, alguma coisa assim, né? Mas às vezes o cara que não quer fazer medicina, ele diz, rapaz, eu vou fazer enfermagem, alguma coisa assim. Fica ali, às vezes eu acho que tu percebe isso, né? As pessoas têm um pouco isso, essa visão, assim. Existe aqui, eu acho que existe aquela pessoa que gosta de ser enfermeiro. Eu imagino, do pouco que eu te conheço, é uma pessoa que gosta, tem esse cuidado, tem uma atenção, tem uma dedicação ao detalhe. Isso é valorizado? O enfermeiro está valorizado? Eu vim de uma época, eu sou formado em 1994, então eu tenho, agora em março eu faço 31 anos, né?
de formação e de trabalho, porque eu comecei a trabalhar logo imediato a minha a minha formatura. E eu sou de um período que a gente não tinha muita tecnologia, né? Então, isso às vezes é questionado também, porque a partir do momento que a tecnologia avança, você pode correr um risco de você se afastar um pouco do paciente, né? Então, eu sou de uma época em que a clínica, o exame físico do paciente, não que não se faça isso hoje, mas que primordialmente a gente tinha que examinar com mais pureza o paciente, ouvir mais as queixas do paciente. E aí hoje com a tecnologia, se o profissional não tiver muito cuidado, ele pode ser tentado a se afastar um pouco desse contato mais próximo do paciente, né? Desumanizar e de ouvir o paciente. A queixa do paciente, ela é extremamente importante para você analisar o paciente, para você levantar as necessidades do paciente. Então, se eu me apego muito à tecnologia, eu posso estar deixando um pouco de lado esse contato que é muito importante com o paciente. Né? Até o contato para que físico. O paciente também ele se sinta valorizado, ele também passa por isso, não é só uma questão dos sintomas, né? Mas também uma percepção, né? Sim, é a necessidade humana, né? Da valorização, inclusive da valorização da pessoa, da individualidade da pessoa, da sua subjetividade. Então, eu devo tratar o paciente na sua subjetividade, né? Eu não devo tratar de uma forma geral, o paciente chega para mim com uma pneumonia, eu devo tratar só como uma doença, não, eu tenho que ver a individualidade do paciente. Isso se eu quero ter um bom resultado, se eu quero que o paciente realmente ajude nesse tratamento, nessa recuperação, eu preciso que eu me coloque à disposição do paciente para que ele possa, como é que se diz, eu possa ter acesso descobrir a ele, né? o paciente, Isso, né? Saber o que se passa realmente. E deixando ele confortável também, deixando ele confortável, porque para que ele se sinta à vontade para falar sobre a doença, porque a gente tem, Saraiva, a intimidade da pessoa, a gente tem vários aspectos que fazem parte da individualidade da pessoa, como a religiosidade, a forma como essa pessoa foi criada, né, os padrões, os valores que ele adquiriu. Então, isso precisa ser levado em conta para que a gente possa ter um bom acesso ao paciente e a gente possa ter um bom resultado. Outro dia, eu estava conversando com o Moreira Serra, um abraço ao grande Moreira Serra, ele conversando, ele passou um período internado e ele estava falando, eu tinha um outro engenheiro, o Gelmilson, e eles conversando sobre a questão de, por exemplo, ter que tomar banho, né? E o enfermeiro tem que acompanhar esse banho. Então, é uma certa intimidade que você tem, né? A pessoa fica desconfortável, né? São relações que você vai adquirindo de confiança, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente, como eu falei, a gente tem as questões éticas, os valores individuais. Por exemplo, a gente tem internações de padres, de freiras, de pessoas que são mais pudicas, que são mais, vamos dizer assim, mais introvertidas, mais introspectivas. E eu não posso desvalorizar isso, né? Uma vez eu assistindo uma reportagem do Padre Léo, que foi um padre muito importante, ele falando da época quando ele teve câncer, que ele disse que no leito ali a pessoa perde a dignidade, entendeu? As mulheres, então ele disse que jamais imaginaria que ele fosse visto por mulheres, né? Ele na sua nudez, ali naquele cuidado, ele fosse visto. Então, assim, a gente precisa esse cuidado. A gente precisa manter esse zelo com o paciente, a gente precisa manter o sigilo, né? A confidência que a gente tem com esse paciente, para que ele possa se sentir aceito, para que ele se possa sentir confortável no leito. Para se recuperar, né? Para se recuperar. E aí, assim, eu quero deixar claro que não estou desvalorizando a tecnologia. A tecnologia ela é extremamente importante. Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso. Assim, hoje, o monitoramento, eu me lembro de algumas
algumas salas de enfermagem que tem todo o aspecto de monitoramento que fica ali de vários pacientes, né? Sim, sim. A gente tem desde a monitorização, por exemplo, no caso dos pacientes que estão internados em unidades de UTI, a gente tem a monitorização para a aferição dos sinais vitais, frequência cardíaca, saturação de oxigênio. A gente tem monitorização em câmeras, com as UTIs que já são UTIs com leitos individuais, né? Onde a gente tem a participação da família no leito da UTI. A gente tem a monitorização para a gente estar verificando os riscos de queda do paciente, para a gente estar monitorando, às vezes, uma expressão facial de dor do paciente. Então, a tecnologia é importante nisso. Sem falar na robótica, sem falar em todos os equipamentos que a gente utiliza hoje, que são avanços importantes da medicina, né, que trazem grandes benefícios para o paciente, inclusive com procedimentos menos invasivos, Sim, né? sim. Através, a tecnologia proporciona tudo isso. Agora, Nonato, eu já chamei de Nonato, já chamei de Cipriano, né? Eu normalmente chamo de Cipriano, mas agora Nonato Cipriano. Eu passei 2 dias internado. Eu estive em Brasília e acabou acontecendo um problema de saúde. Eu passei 2 dias internado na UTI. E, cara, eu vou te falar uma coisa. A única coisa que eu não consegui foi relaxar por causa desse monitoramento. Eu achei aquilo... Quando eu achava que eu ia puxar um cochilo, aparecia alguém para tirar sangue da veia, sangue venoso, sangue... E alguém medindo e barulho e aquele negócio, eu achei extremamente estressante. Não. A UTI ela é um ambiente que tem bastante dinâmica, né? Tem muita dinâmica. A UTI ela não para, né? Sim. 24 horas você está... A gente tem os pacientes mais estáveis, a gente tem os pacientes que são mais graves, a gente tem os pacientes que são gravíssimos. Então, dependendo dessa necessidade, a gente tem uma dinâmica diferente para cada paciente. Sim. E aí vem toda essa rotina, né, de coleta de material para exame, de exames de imagem, o próprio técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, os profissionais, os fisioterapeutas, né, acessando a unidade do paciente para prestar cuidados ao paciente, para atender a necessidade do paciente. Então, a UTI, diferentemente da unidade de internação, ele é um setor bastante dinâmico, né, com toda essa... E às vezes isso traz desconforto para o paciente, né? A gente tem alguns cuidados que são importantes, que a gente repassa para as equipes, que é a questão do silêncio, manter tom moderado de voz, manter um tom de luz também moderada. A gente, em uns hospitais que eu trabalho, a gente desliga as luzes a partir das 23 horas, luzes de corredores, porque eu tenho as unidades que são com paredes vidraçadas, apesar de ter cortinas, né, mas a gente desliga as luzes para tentar amenizar esse ambiente que causa estresse para o paciente. E a gente sabe que o estresse, ele anda na contramão do conforto e da recuperação do paciente. Tá. Agora, Cipriano, depois dessa conversa toda, para a gente entender assim, essa complexidade que é ser enfermeiro e essa importância e essa responsabilidade, a classe, eu lembro que há um tempo atrás estava em Brasília, a classe foi em Brasília, estava a questão do piso. Como é que está isso hoje? Como é que isso estão respeitando, estão buscando, tá? Eu me lembro que o César, um abraço, o grande César Mão de Gato, que eu falar que é um contrabaixista, né? E o César tem toda estava trabalhando pelo conselho, né? Buscando trabalhar. E como é que está isso hoje? Saraiva, a enfermagem ela é uma profissão milenar, né? A enfermagem ela começou com os primeiros cuidados rudimentares ali das curandeiras, das benzedeiras, das mulheres, e era uma profissão que se iniciou principalmente com as mulheres, né? Sim. E aí ela teve uma
Ela teve uma importância muito grande nas guerras, principalmente, falando do Brasil, na Guerra do Paraguai, com a Ana Nery, que foi uma enfermeira que teve um destaque importante na Guerra do Paraguai. Nós temos a Florence também, que é uma enfermeira inglesa, que é considerada como se diz, o grande expoente, assim. O grande expoente da enfermagem, né? E outras tantas que se destacaram. Então, é uma profissão que, por muito tempo, ela foi estritamente feminina, ela foi composta por mulheres. E do Brasil, por uma questão cultural, de machismo, dessa diferença que havia no tratamento do homem em relação à mulher, a enfermagem ela foi desvalorizada, ela foi colocada em segundo plano, né? Por não ter ainda estrutura de formação universitária, era mais o cuidar mesmo em si, de uma experiência profissional. Então, isso todo foi um legado cultural que influenciou muito hoje na nossa categoria. Felizmente, hoje nós temos um avanço muito grande na enfermagem e uma luta constante, né, da classe para conseguir essa valorização, conseguir um patamar que a gente possa trabalhar com reconhecimento, com dignidade, né? Então, ultimamente a gente teve, depois de uma luta árdua no Congresso Nacional, a gente teve a aprovação do piso de enfermagem, né? Infelizmente, foi uma lei que não teve uma boa, apesar de ter sido criada pelo Congresso, ter sido promulgada pelo presidente da República, ficou muito com uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Ele colocou para os estados discutir com a classe sobre a aplicabilidade, sobre como é que se diz, a viabilidade da aplicação desse piso. E aí isso tornou um impasse na nossa luta de classe. E hoje a gente tem... Mas deu uma referência, houve uma referência inicial. Mas o que acontece, como não foi uma coisa que ficou sólida, então hoje nós temos, por exemplo, vários hospitais que não pagam o piso, né, da enfermagem. Então não respeitou a lei que foi criada. E aí a gente continua ainda nessa desvalorização financeira, né, de não ter um piso de referência. Então as empresas contratam o profissional com o valor que ela achar adequado para a sua empresa, e aí isso cria uma desigualdade muito grande em relação a outros profissionais, né? A gente conseguiu romper com essa desvalorização que eu falei antes, da questão cultural do enfermeiro, de ser uma profissão feminina, de ser desvalorizada o fato de ser mulher, né? Então, com as conquistas femininas também, a gente conseguiu romper com isso, né? Mas ainda tem muita coisa ainda para ser conquistada, para ser... E aqui no Maranhão, especificamente, assim, falou talvez a visão Brasil, né? Mas aí aqui no Maranhão ainda, o mercado hoje, para quem está nos assistindo e está querendo iniciar uma carreira na enfermagem, o mercado ainda é um mercado bom. Teve um período aí que eu tinha colegas que diziam, é um mercado bom e tal. Muita gente querendo fazer enfermagem. Teve um período aí que estava ali. A gente teve um período da enfermagem onde não existia existia uma quantidade de profissionais, né, que era uma demanda que a gente conseguia trabalhar com salários melhores, mas aí com a implantação da Estratégia de Saúde da Família, os programas do governo federal, houve uma expansão muito grande de universidades, a criação de vários cursos de enfermagem, e isso aí houve uma saturação de mercado, né? Então hoje a gente tem aí uma quantidade muito grande de profissionais de enfermagem, né? E não tem as vagas suficientes
no mercado de trabalho para atender essa demanda, né? Isso não quer dizer que não seja uma boa profissão, é uma profissão importante, porque é uma profissão que lida diretamente com o paciente, que cuida do paciente, que está 24 horas ao lado do paciente, e é uma profissão que exige da pessoa uma inclinação, tem que ter uma vontade própria. Uma certa vocação. É uma também, né? vocação, essa é a palavra. Aproveitando, Renato, a gente vai estar chegando ao fim dessa conversa muito boa, muito legal. E que se quisesse deixar uma mensagenzinha aí rápida para o pessoal que está ouvindo aí, que assistiu, que ficou com a gente aqui até agora. Então, a mensagem é que a gente não desista, né? O profissional enfermeiro é um profissional importante. A enfermagem hoje ela tem um leque de especialidades, ela tem um leque de oportunidades e que você possa seguir, tá? Não só a assistência hospitalar em si, da tradicional, da UTI, da unidade de internação, das unidades de saúde preventiva, saúde coletiva, mas outras oportunidades que têm surgido, como por exemplo alguns procedimentos que têm sido autorizados para o enfermeiro realizar, né, como a área de estética, a área de sutura de ferimentos superficiais, Sim. na área da obstetrícia. Hoje, tipo como home care, alguma coisa o home assim. care. Então, assim, tem um leque de oportunidades, né? Se você realmente for um profissional que se dedique, que tenha vocação, então ainda há oportunidade, mercado de trabalho. Meu amigo, obrigado. Você que ficou com a gente até aqui agora também, obrigado. E essa entrevista vai estar no YouTube também. Passe lá, dê uma olhadinha. Todas as outras entrevistas também estão lá. Muito obrigado, dê uma curtida com a gente lá e até a próxima. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.